Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu trouxe uma história um pouco diferente para vocês, mas dentro do contexto, de mistérios, conspirações e antigas civilizações que a gente costuma ver aqui no canal. Então hoje nós vamos falar sobre os Anunnaki. A história das primeiras civilizações é repleta de acontecimentos grandiosos e mistérios que despertam a nossa curiosidade. Muitos se questionam como foi possível que os seres humanos evoluíssem tão rápido se comparado a outras espécies que já habitavam o nosso planeta. Os povos antigos buscavam, por meio de suas crenças religiosas, oferecer respostas sobre a criação do mundo, e alguns acreditavam que talvez a resposta para esse dilema possa ser encontrada nos textos escritos por aquela que foi a primeira civilização organizada da história, os Sumérios. A civilização suméria surgiu na Mesopotâmia por volta do ano 4500 a.C. e com o passar do tempo foi responsável pela construção de grandes cidades e a criação do primeiro sistema de escrita conhecida como escrita cuneiforme. Durante escavações arqueológicas realizadas no Iraque no ano de 1849, foram encontradas 14 placas de argila com escrita suméria cuneiforme. E a tradução destes textos revelou uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos, a história dos deuses Anunnakis. E de acordo com os manuscritos sumérios, existe um planeta nos confins do sistema solar chamado Nibiru, que a cada 3.600 anos entra numa órbita próxima à do nosso planeta. Nibiru era o planeta natal dos Anunnakis, que estavam passando dificuldades pois o clima e a atmosfera do planeta estavam mudando rapidamente, tornando difícil a produção de alimentos e pondo em risco a sobrevivência daquele povo, sendo então necessário o uso de tecnologia, alquimia e magia combinados para reverter a situação, e para isso precisariam de uma grande quantidade de ouro, já que o metal possui propriedades purificadoras capazes de resistir até mesmo à radiação cósmica. No entanto, o outro recurso raro, Nibiru, sem outras alternativas, os Anunnakis fizeram então o uso de sua tecnologia avançada e enviaram naves rumo ao espaço em busca do precioso metal dourado. E após uma exaustiva busca, chegaram até o planeta Terra há cerca de 445 mil anos atrás, sendo os primeiros astronautas a cruzar o espaço e colonizar o nosso planeta. De acordo com essa história, o planeta Terra ainda era habitado apenas por animais selvagens, como mamutes, tigre-dente de sabre e alguns símios. Os Anunnaki se estabeleceram na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa que foi chamada de Eridu. E nessa cidade havia um esplendoroso jardim repleto de árvores frutíferas e animais. O jardim, criado pelos Anunnakis, recebeu o nome de Jardim do Éden. E esse Jardim do Éden, que a gente conhece na Bíblia, a gente ouve historicamente pela primeira vez na Bíblia, era o lugar favorito desses deuses astronautas, de tão lindo que era. Em pouco tempo, teve início a extração do ouro em minas subterrâneas, e para fazer todo o trabalho pesado, trouxeram consigo escravos de outras raças extraterrestres conhecidos como Igigi ou Igigi. Após anos de trabalhos forçados e humilhações, esses escravos se rebelaram contra os Anunnaki, dando origem à primeira guerra no planeta. Os Igigi ou Igigi foram derrotados e dizimados,
E agora, os Anunnakis, que precisavam de uma nova mão de obra, a solução foi criar uma nova espécie de seres inteligentes o suficiente, para trabalhar em trabalhos braçais, mas que fossem mais dóceis que os Igigi. Os Anunnaki, então, teriam misturado seus genes com dos ancestrais dos seres humanos e criado uma raça híbrida. Raça híbrida essa que era submissa aos seus comandos. Essa fusão genética não deu muito certo no início e seres muito estranhos ganharam vida, como os gigantes Nephilims, que apesar de serem muito fortes, eram desprovidos de inteligência e autocontrole. O primeiro homem a surgir a partir da combinação genética bem-sucedida recebeu o nome de Adamu. Era semelhante aos seres humanos, e ele tinha altura bem diferenciada, ele era bem mais alto que um humano comum e bem mais forte também. E este seria um tipo adequado para realizar o trabalho. Só que, contudo, eles eram também rebeldes, então também não foram aptos para realizar as tarefas. Então, com o passar do tempo, os humanos desenvolveram a capacidade de fala e foram capazes de aprender com os Anunnakis, como criar plantações, construir casas feitas de barro e pedra. Os Anunnakis passaram a gostar dos seres humanos e até mesmo permitiram que eles vivessem em sociedade e frequentassem o seu jardim sagrado, mas deram ordens bem específicas para que não houvessem abusos nem excesso de reprodução. Naturalmente foi o que aconteceu. Os humanos se reproduziram demais e foram expulsos, literalmente expulsos do Jardim do Éden, tanto do jardim quanto da cidade de Eridu. Condenados assim a viver no exílio, e nas terras selvagens. Após alguns milênios, era chegado o tempo do planeta Nibiru se aproximar novamente da Terra. O campo gravitacional emitido por Nibiru era tão forte que prejudicou as condições naturais do planeta. Então teve aumento da temperatura do planeta, um degelo das geleiras, elevando rapidamente os níveis dos oceanos e também provocando chuvas constantes. Seguido então desse grande dilúvio, que tomou conta da Terra e da cidade de Eridu, que estava condenada pelas águas, e para salvar a sua criação, os Anunnakis criaram grandes barcos que flutuavam durante dias, até o nível da água voltar ao normal. Nesse ponto, os textos não deixam claro se eram literalmente barcos, como nós conhecemos, que estavam voando, flutuando sobre as águas até a água voltar ao nível normal, ou se eram naves que estavam voando sobre as águas, até o nível do mar, retornar ao normal. Após ter a sociedade destruída, os Anunnaki retornaram para Nibiru. Mas antes de partir, presentearam seres humanos com conhecimento sobre arquitetura, matemática, música e escrita. Ensinaram também como estabelecer um sistema de monarquia onde alguns líderes que mantivessem a pura linhagem sanguínea herdada dos Anunnakis teriam direito de comandar os demais. E eles também ordenaram a construção de templos conhecidos como zigurates, que ficariam alinhados a determinadas constelações que serviriam de guias para o contato entre os Anunnakis e a Terra. Os textos sumérios não determinam quantos Anunnakis existiam na Terra, mas citam os que eram as suas divindades mais poderosas. Na mitologia suméria, o deus Anu era a personificação do céu, detentor de uma sabedoria infinita, sendo o mais velho dos deuses. E ele tinha um santuário para ele em diversas cidades da civilização suméria. A deusa Ki representava a terra e era esposa de Anu, e a união entre Anu e Ki que gerou os Anunnakis. O primeiro Anunnaki teria sido Enlil, o senhor do ar, ventos e tempestades. E ele era responsável por manter o céu e a terra a uma distância segura um do outro.
Enki era o todo-poderoso deus dos oceanos e rios, sendo patrono da cidade de Eridu, e mais tarde o seu culto se espalharia por outros povos como os cananitas, hititas e unitas. Nanã seria o regente responsável pela lua. Ele era cultuado por ser um deus da sabedoria e curiosidade. Foi ele responsável por ensinar os conceitos científicos e astronômicos para os seres humanos. O deus com o nome de Utu era a personificação do sol e o defensor da justiça e verdade. Utu viajava pelos céus em sua carruagem sagrada que emite brilho que era capaz de iluminar o mundo inteiro. A deusa Inanna era irmã gêmea de Utu e deusa da fertilidade, da guerra e do poder político, também chamada de Rainha Celestial. Inanna seria uma das fundadoras das religiões da região ali, geograficamente, daquela área da Índia. Então ela teria sido a divindade que deu o conhecimento do Tantra, de muitas meditações, Kama Sutra. Todo esse conhecimento teria sido herdado de Inanna. Uma das deusas mais cultuadas da Mesopotâmia, sendo adotada por acádios, babilônios e assírios, seria Ishtar. O culto aos Anunnakis foi compartilhado por muitos povos mesopotâmios, recebendo novas histórias e divindades com o avanço das eras, mas sempre mantendo a sua essência incrivelmente bem detalhada. A história dos Anunnakis, escrita pelos sumérios, está repleta de referências científicas, matemáticas, laborais e astronômicas, muito avançadas para a época em que foram escritas. E como eles foram capazes de fazer isso já naquela época, permanece um dos maiores mistérios da humanidade. E aí, pessoal, vocês já conheciam a história dos Anunnakis? Esse foi um breve resumo, tá? A história é imensa, tem muita coisa, muito detalhe, muitos outros personagens. Então, eu vou deixar aberto para vocês mandarem dicas também, tá? De episódios. Fiquem à vontade, beleza? Valeu!